Boa noite, pessoal. Nossa aula de segurança eletrotécnica. Tá? Hoje a gente estamos na nossa terceira aula e vamos falar um pouquinho sobre NR10. O que é NR10 e seus tópicos, principais tópicos. A segurança, instalação e serviços em eletricidade. É isso que refere a NR10. Na aula passada, demos uma pequena explanação. A aula retrasada falou um pouquinho sobre choque, falou um pouquinho sobre campo magnético, e demos pelo menos a introdução, pelo menos o início, sobre a NR10. A NR10 é muito importante para nós, eletricistas, técnicos, pois é onde que vai estar nos preservando e vai estar dando orientação para nos preservar e para nos resguardar para que a gente não corra acidente, para que a gente possa estar se prevenindo sobre os acidentes, futuros acidentes com eletricidade. Lembrando que a eletricidade é muito perigosa. Vimos que a eletricidade pode ocasionar várias lesões e também vimos que a eletricidade pode ocasionar até a morte. Queimaduras de segundo, terceiro grau. São vários problemas que podem estar ocasionando com a eletricidade. Então, temos que ter cuidado. Lembrando que a NR10 é obrigatória para os eletricistas hoje. Qualquer eletricista que for trabalhar dentro de uma empresa, é obrigatório que ele tenha a NR10. Primeiro tópico, hoje a aula vai ser um pouco mais teórica, então não durma, por gentileza. Primeiro tópico 10.1, que é os objetivos e campo de aplicação. Aonde que ela é aplicada? A NR10 ela é aplicada desde a sua fase de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construções de montagem, operações, manutenção de instalações elétricas, qualquer trabalho realizado com proximidade, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelo órgão. Então, todas essas que eu falei para vocês é obrigatório os NRs, tá? Não só a NR10, mas outras, principalmente a NR10, pois ela vai estar orientando a gente a trabalhar na parte de manutenção ou na parte de execução de serviço com eletricidade. Bom, isso daí não é apenas para o trabalhador direto, ele também é para o trabalhador indireto. A segurança não é apenas para você que está trabalhando com o painel. Se você tem um meio oficial de eletricidade trabalhando com vocês, ele também tem que ter a NR10. Eles têm que também estar sabendo quais os riscos que ele está tendo, quais os problemas que ele pode ocorrer. Bom, e quais são as medidas de controle? Primeiro, a gente é realizado uma análise de risco. O que seria uma análise de risco? A gente vai estar verificando todos os possíveis problemas que podem ocorrer. Por exemplo, em uma subestação, você pode estar entrando com ferramenta no bolso. Esse é um pequeno exemplo. Se estiver passando perto de um transformador energizado, ocorre algum perigo? Será que eu posso, por exemplo, acho que foi na nossa turma de vocês que me contaram um caso que o cara entrou com o celular, falando celular na cabine primária e acabou sendo puxado pelo transformador? Então, pense nisso. Ferramenta no bolso não é permitido, tá? Isso daí a gente vai ver no futuro. Por exemplo, que a NR12 fala sobre isso. Não podemos ter ferramenta no bolso. Não podemos ter nada que possa conduzir eletricidade. E outra, para equipamentos acima de 75K, eu tenho que fazer prontuário de instalações elétricas. Não é apenas eu executar o serviço, tem que ser prontuário. Bom? E aí tem os itens que vai ter lá. O que vai ter que ter no prontuário? Conjunto de procedimentos, instruções técnicas e administrativas de segurança. Opa, peraí. Se eu for fazer
uma manutenção, será que eu tenho que fazer primeiro? Onde eu posso mexer? Será que eu posso mexer nesse transformador? Será que eu posso encostar a chave de fenda nesse transformador? E algumas medidas de proteção coletiva. Bom, essas medidas de proteção coletiva, eles vão estar ajudando para que a gente possa estar garantindo a integridade do trabalhador. Bom, algumas medidas que são, por exemplo, atividades serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança da saúde do trabalhador. Tá? Algumas medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização. O que está falando? Sempre quando eu for trabalhar com eletricidade, eu tenho que desligar ela. Como assim? Desenergizar o meu circuito, desenergizar o meu painel. Para quê? Para que eu possa fazer a manutenção ou adequação que for necessário naquele painel. Então, uma das primeiras coisas que tem que fazer é desenergizar. Tá? E ali, por exemplo, estiver trabalhando com alta tensão, eu tenho que fazer um aterramento temporário. Ou mesmo, eu tenho que, quando estiver fazendo baixa, eu tenho que verificar se o aterramento está feito. E as medidas de proteção individual são nossos EPI. Tá? Ele tem alguns dispositivos, conforme a NR6, bom, tá? Mas nós são os nossos equipamentos de proteção individual para controlar. Mas quais são os, professor? Sapato, sapatão, por exemplo. Opa, eu posso utilizar um sapatão de bico de aço para fazer a instalação? Será que eu posso trabalhar de chinelo? Ah, professor, mas o plástico que tem no chinelo ele é isolante. Ou será que eu posso trabalhar de tênis? Será que eu posso trabalhar de sapatão com, com a bordinha metálica? Para os gaúchos, será que eu posso trabalhar com espora? Viu? Então são coisas que vocês têm que pensar. E que é isso daí? NR10. A NR10 vai orientar vocês que vocês têm que utilizar a EPI. Por exemplo, o sapatão de vocês não pode trabalhar com espora. Tá? Você não vai poder trabalhar com bico de aço. Nada que ele tenha aço no seu sapato. Tá? É vedado o uso de adornos pessoais no trabalho com instalações elétricas ou em suas proximidades. Quando trabalho com energia elétrica, eu não posso ter nenhum tipo de adorno. E o que é adorno? Aliança, correntinha, alguns de vocês usam brincos. Então, nenhum desses podem ser utilizados quando vou mexer com eletricidade. Ah, professor, mas se eu arrancar a aliança da minha mão, a mulher vai me bater. Meu, mas pelo menos você apanhou e não morreu, entendeu? Tá? Mas é proibido, tá bom? É proibido. Porque eu já vi diversas pessoas, já ouvi falar, tá? Se ferirem gravemente por uso de adornos.
Vou dar um exemplo para vocês. De repente você vai e você vai medir a tensão no painel e você está com uma corrente. Se essa corrente encosta em dois barramentos ao mesmo tempo, tá? A sua corrente é de ouro. Ouro é condutor de eletricidade? Sabemos que é. Então o que vai acontecer? Vai fechar em curto eles. E a segurança em projeto? A NR10 já prevê isso, que todo projeto tem que ser previsto dispositivo de desligamento. Como assim, professor? Eu não posso trabalhar, por exemplo, com equipamento que só tem uma chave geral na fábrica. E aí acontece, aí eu não posso desligar, mexer naquele equipamento desenergizado, porque se eu desligar a chave eu paro a fábrica inteira. Então, o projeto já tem que constar, entendeu? Dispositivo de desligamento. E também já prevê, por exemplo, o uso de aterramentos temporários. O 10.4, segurança em construção, montagem, operação e manutenção. Está falando aqui um pouco da segurança que a gente tem que ter na nossa instalação, na construção, na montagem, na operação, na reforma, na ampliação, no reparo, inspeção e garantia de segurança e saúde. São todas as coisas que a gente tem que ter tomado cuidado. O 10.4.2, os trabalhadores e atividades refere-se devem ser adotadas mediante preventivas destinadas ao controle de risco, adicionais, especialmente quando a altura, confinamento, campo elétrico, magnetismo, explosividade, umidade, poeira, fauna, flora e outros agravantes, adotando a sinalização de segurança. Pessoal, as atividades têm que ser analisadas. Bom, e além do problema elétrico, normalmente nós temos alguns sérios problemas. Um deles é a altura. A altura vai interferir muito no nosso serviço. Por quê? Porque quando está trabalhando em altura, a gente tem menos mobilidade do que no chão. Então, pense isso daí. O local de trabalho só pode ser utilizado equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica. Eu não posso utilizar outros materiais que não sejam compatíveis. Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuem isolamentos elétricos devem ser adequada tensão envolvida. Pessoal, fita crepe não é isolante, tá? Só vou avisar vocês. O que acontece? Toda vez que você vai estar isolando, veja até quantos volts que aguenta. Será que se eu for fazer uma mufra, eu posso passar fita isolante imperial, por exemplo? Então tem um procedimento a ser seguido. Os ensaios de testes elétricos laboratoriais de campo ou comissionados de instalação elétrica deve ser um regulamento. Então o que acontece? O serviço que tem que ser feito, tudo isso, tem um regulamento para ser seguido. Bom, então tem alguns são feitos alguns testes laboratoriais. Sempre estão sendo feitos, por exemplo, para ver o plástico que é envolvido no cabo. Sempre é feito um teste para verificar se realmente ele está bom, se ele é adequado. Segurança de instalações elétricas desenergizadas. Aqui tem a sequência do A ao F, como que eu faço para desenergizar um painel, e o que é essencial. No 10.5.2, ele está ensinando a gente a religar esse painel. Depois que eu executei a manutenção, eu vou lá e vou religar. Lembrando uma coisa, pessoal, eu tenho que fazer entre travamento e outra que eu tenho que identificar o painel.
para que ninguém possa vir e religar esse painel. Segurança de instalação emergencial. A intervenção em instalação elétrica com tensão igual ou superior a 20 volts com corrente alternada, ou superior a 120 volts corrente contínua. Somente pode ser realizado por trabalhadores que atendem aos que especificam a norma. O que acontece aqui? Só pessoas habilitadas que podem estar mexendo com a parte elétrica. O pedrecista, teoricamente, não pode mexer, conforme a norma, porque ele tem que estar qualificado, ele tem que estar sabendo. Os trabalhadores que tratam o item anterior devem receber treinamento de segurança para o trabalho, como instalação elétrica energizada, com currículo mínimo, carga horária e demais. Então, o trabalhador tem que ser feito um treinamento com ele. O item 10.6, o trabalhador exige a ingressão na zona de controle, deve ser realizado mediante um procedimento específico, sempre que a inovação tecnológica for implementando ou para entrada em operações novas, instalações e equipamentos. Então tem sempre a tá adequando tanto a instalação nova quanto a instalação já existente. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar a situação ou condição de risco. Então, o seu supervisor, tudo isso vai estar avaliando, e de repente, se ele perceber que tem algo de risco, ele pode suspender as atividades. Pessoal, vamos falar um pouquinho do item 10.7. Trabalho movido a alta tensão. O trabalhador que trabalha com alta tensão, ele não tem apenas o curso de NR10, ele vai ter o curso de CEP. O que seria isso? Ele é um curso específico mais para quem trabalha em alta tensão, quem também mexe com cabine primária, porque você é obrigado a ter isso também. Então vai dar alguns itens para que você esteja se resguardando, se prevenindo. Antes de iniciar o trabalho em circuito energizado, em AT, o superior imediato e a equipe responsável pela execução do serviço devem realizar uma avaliação prévia. Então, antes de começar qualquer trabalho, o supervisor, tudo, e a equipe responsável tem que estar verificando se não tem nenhum risco para o operador. Então, sempre é bom estar conversando, sempre é bom estar junto, tá bom? O 10.7.6, o serviço de instalações elétricas energizadas somente pode ser realizado quando houver procedimento específico. O correto, tanto em alta quanto em baixa, temos um procedimento a ser seguido, uma sequência. Como que eu vou fazer? Como eu mostrei para vocês a sequência de desenergizar e energizar. Os equipamentos e ferramentas ele tem que aguentar, por exemplo, uma tensão específica. Como assim, professor? Se o meu alicate está dizendo que ele aguenta até 750 volts, eu não vou tentar cortar um cabo de 1000 volts. Eles têm a condição específica dele. E todo trabalho na instalação elétrica energizada, com aquele envolvimento de atividade CEP, deve dispor de equipamentos que permitam a comunicação permanente com os demais membros da equipe. Então ele sempre vai estar comunicando, algum rádio, alguma coisa assim, para que ocorra qualquer tipo de problema, você ser socorrido. Pessoal, aqui temos o que? A zona livre. Aqui está dizendo o que? Nesse desenho está mostrando aonde a gente pode ficar. Como assim? Por exemplo, se você vê ZL, é a zona livre, não corre nenhum risco. Se esse pontinho, por exemplo, fosse um transformador, em que ponto que eu poderia ficar? Então no ZL não corre nenhum risco disso daí, não tem nenhum problema. O ZCP é a zona de controle.
É quando o trabalhador ele é na área restrita e autorizado. Tá? Então ele está ali, mas ele não está próximo do equipamento. Mesmo assim, ele tem que estar autorizado, tá? E eles têm que estar habilitados. A zona de risco é a adoção do técnico, instrumentos e equipamentos adequados. Ali a zona de risco é normalmente onde o operador fica verificando. Tá? O operador vai operar aquilo dali, o operador vai estar mexendo. E o PE é o ponto energizado. Então vocês veem esse pontinho aí, é o ponto que está energizado. E qual o único lugar seguro? Fora da área da zona de perigo. Pessoal, aqui estamos vendo que a ferramenta ela funciona também como um prolongador. Então, a ferramenta também tem que estar fora da zona de controle, tá? E da zona de risco. Então, sempre observar isso, porque a ferramenta pode ocasionar até também uma condução de eletricidade. Espero que vocês tenham gostado, fim, e tenham um bom final de semana. Obrigado.